Comprar fundos imobiliários bons a um preço aí barato é uma excelente oportunidade, né? Mas comprar fundos imobiliários que estão apresentando uma queda bem significativa nos últimos meses, e será que pode ser um risco? Será que pode valer a pena? Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui uma análise completa, tá? Sobre o CPTS11. Vou te mostrar a minha opinião, tá? Mas eu quero já te dizer uma coisa: não encare esse vídeo aqui com nenhum tipo de recomendação. Utilize esse conhecimento desse vídeo para você aprender a analisar fundos imobiliários, a aprender a ler RI, tá? Então vamos aqui para a tela do meu computador para a gente fazer uma análise completa e para saber realmente se vale a pena ou não esse fundo imobiliário que é o CPTS11. Bom, pessoal, já estamos aqui na tela do meu computador, tá? Se a gente vir aqui já, ó, no último ano, a gente percebe que o CPTS11 está com uma queda gigantesca. Atualmente está em 7,48, o fundo vem caindo bastante. Coloquei aqui no último ano, você percebe que menos de 13%. Ele é um fundo imobiliário de papel, como muitos já conhecem, tá? E para quem não conhece, eu vou dar só uma análise aqui, tá? Como vocês perceberam, ele está 7,48 lá, tá? Aqui é só questão de atualização. O dividend yield dele está mais de 12% por causa que a cotação dele despencou. Então é justamente por isso que ele está com o dividend yield alto, tá? O P sobre VP em 0,85, tem uma excelente liquidez, então a variação negativa nos últimos 12 meses, tá? E quando a gente desce aqui, ó, mais para baixo, em algumas informações do fundo imobiliário, ele é gerido, né, pela Capitânia. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque quando a gente for analisar o RI, tem algumas informações para a gente comparar um pouco com alguns fundos imobiliários e o que a gestora vem fazendo nesse fundo imobiliário, que está me incomodando bastante, tá? Eu tenho atualmente na minha carteira e talvez eu venda ou talvez deixe só lá na minha carteira. É uma pequena quantidade que eu tenho na minha carteira, então não vai influenciar tanto, tá? Então é um fundo imobiliário gerido pela Capitânia, beleza? Então eu vou vir aqui agora no RI do fundo imobiliário. Eu já abri aqui para adiantar algumas coisas para vocês, tá? Ele é um fundo imobiliário de papel, como eu falei para vocês, que boa parte da carteira dele está atrelado ao IPCA+, que é o IPCA+, gente. Basicamente, os CRIs desse fundo imobiliário, né, que são as dívidas baseada em inflação, tá, gente? O IPCA é inflação, então é baseado tudo em questão ali de inflação. Tem uma boa parte também aqui, eu estou procurando aqui para mostrar para vocês. E boa parte da carteira dele está também em fundos imobiliários. Eu sei que eu investi esse fundo imobiliário, por exemplo, tá? Eu já sabia disso. Boa parte ele investia em fundos imobiliários, tá? Então, e vai de você, tá? Você quer um fundo imobiliário de papel ou você quer um fundo imobiliário de fundos e fundos? Isso aqui é o objetivo do fundo imobiliário. Quando você investe, você já sabe que mais ou menos ali, boa parte da carteira dele vai investir em fundos imobiliários, tá? Boa parte aqui é em IPCA mais 6,72 e por causa de marcação a mercado está em 7,94. A parte aqui de CDI da carteira dele é bem pouca mesmo. E o CDI aqui é 3,12 e por causa da marcação a mercado está em CDI mais 3,15, tá, gente? Então percebe-se que boa parte da carteira dele é sobre o IPCA, tá? A questão aqui do segmento da carteira também é bem dividida, tá? Só a questão de fundos imobiliários que eu acho muito exagerado, 30%, mas tem logística, tem shopping, tem comércio, tem varejo, tem a questão também residencial. Agora eu vou vir aqui para mostrar uma coisa importante para vocês, e aqui já se encontra boa parte aqui do problema do fundo imobiliário, que a carteira dele tem fundos imobiliários geridos pela própria gestora, que quando a gente vai analisar esse fundo, quando a gente vai ver a questão da liquidez, porque é importante, se caso ela quiser fazer ganho de capital com esses fundos imobiliários, ter um fundo imobiliário com a liquidez para poder facilitar a venda desses fundos imobiliários, tá? Porque como é que ela vai fazer ganho de capital de fundos imobiliários que a gente pesquisa aqui e às vezes nem existe, tá? Vou pegar isso aqui, ó, GSFI, tá? Vou clicar aqui, ó, GSFI 11. Quando eu clico aqui para ver, olha só, liquidez bem baixa, né? 300 mil aqui é uma liquidez bem baixa para um fundo imobiliário. Vou vir pegar aqui agora outro fundo imobiliário que está na carteira dele, CPLG, tá? Então vamos clicar aqui, ó, CPLG 11. Tá vendo, gente, ó? Aparece XPLG 11. Então nem esse fundo imobiliário aqui tá aparecendo. Deixa eu colocar aqui RI para ver se aparece. Olha só, tá vendo, hein? Como é que a empresa está investindo em um fundo imobiliário que a gente pesquisa e não consegue ver nem os dados do fundo imobiliário, tá? Então meio que foge dos meus critérios de objetivo de investimento, tá? Liquidez, patrimônio, tudo isso eu levo em consideração para poder investir em um fundo imobiliário. Então quando a gente vem olhar a carteira de fundos imobiliários desse fundo imobiliário do CPTS11,
pô, deixa muito a desejar. E aí quando a gente vem aqui, ó, fundos imobiliários, o CPTS11, o CPFF11, GSFI11, CPSH11, então tem fundos imobiliários aqui, ó, tá? Da própria gestora, que também está na carteira. Então o que é que ela está fazendo? Está pegando dinheiro, né, da gente que investe no fundo imobiliário aqui e está investindo em fundos imobiliários que ela própria gere, né? Que não tem liquidez, que quando a gente vai analisar os indicadores desses fundos imobiliários não são indicadores legais. Então isso aqui está deixando a desejar bastante e está me irritando bastante essa gestão da capitânia com a carteira de fundos imobiliários do CPTS11. Então isso aqui é um problema que está me desagradando bastante, tá? Tem outra coisa também, quando a gente vai ler aqui no RI deles, tá? Essa questão aqui da carteira, né, de CRI dele, do custo com compromissada, que é basicamente a alavancagem ali de fundos, tá, gente? E é o seguinte, nessa parte aqui foi realmente um problema aí na questão ali do CPTS11. Por quê? Tá? Eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. No começo, a estratégia do fundo, né, de alavancagem foi muito positiva, porque eles estavam comprando IPCA, né, mais 6%, com uma inflação de 10%, que estava chegando a render em 16%. Como assim, diga? Eles compravam CRIs, né? Vocês sabem que investe em CRIs, investe em dívidas, tá? Então, naquela época, a inflação, gente, ó, quando eu vim aqui, ó, mostrar para vocês agora, a inflação ali naquela época, em 2021, estava em 10%. Então, estava uma inflação alta, uma inflação aqui gigantesca, tá? Nessa parte aqui de 2024, para você ver, aqui em agosto, teve até uma deflação, ó, tá? Então, tá uma inflação ainda um pouco baixa. O que foi que aconteceu? A inflação atualmente baixou e o CDI subiu, coisa que naquela época não estava, né? O CDI estava cerca aqui de 2%, ó, como ele fala aqui, tá? Ó. Ele fala aqui, ó, aí nesse caso aqui, ó, aqui, ó, conforme os juros foram subindo e o IPCA foi reduzindo ao longo de 2022, essa conta se inverteu, justamente isso, porque tinha o CDI mais ou menos ali, estava custando cerca de 3%, tá? Então realmente se inverteu aí essa questão justamente por causa que naquela época a inflação estava muito alta e isso consequentemente vai impactar nos rendimentos do fundo, né? O fundo imobiliário aqui estava pagando cerca de 1,20 ali anualmente, então estava realmente um bom rendimento o fundo imobiliário, só que hoje em dia decaiu bastante o rendimento e isso vai influenciar na cotação do fundo imobiliário, tá? Então, se encontra também esse probleminha nessa questão aí de compromissadas do fundo imobiliário. Só que quando a gente vem aqui agora, abrir a DRE, quero mostrar para vocês do fundo imobiliário, a gente vê, né, o real valor disso aqui na prática. Perceba que aqui, ó, nessa parte, deixa eu abrir aqui o aplicativo para ficar mais fácil para vocês. Ó. Perceba aqui, gente, ó, que nessa parte aqui, tá? De despesa financeira de alavancagem com CRIs. Olha só. Menos aqui 2 milhões, menos 2 milhões, menos 2 milhões, menos 2 milhões, tá? 2 milhões e cacetada. Então, quando a gente vem aqui para o acumulado 2024, de menos aqui de 21 milhões. Então, isso aqui é muita grana mesmo, para a questão aqui, desde essa estratégia que eles vinham fazendo na questão ali de alavancagem com CRIs, né? E essa parte aqui também, ó, de ganho de capital, tá? Que é basicamente ele vendendo ali os seus CRIs, tentar fazer ganho de capital. Quando a gente percebe também aqui, ó, positivo, aí depois ó, negativo, ó, negativo, 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 tá vendo? Negativo, então no acumulado aqui mais de 8 milhões. Então essa estratégia do fundo imobiliário de ganho de capital e também aqui das despesas, né, por causa da inflação, isso aqui está prejudicando bastante os rendimentos do fundo, tá, gente? Então isso aqui é um problema também na questão, quando a gente pega a DRE para fazer essa análise, tá? Então essa que é a minha observação, que eu estou vendo de realmente problemas com o fundo imobiliário, no caso aqui do CPTS11, tá? A questão aqui de alavancagem do fundo imobiliário com questão dos CRIs dele. Outro ponto também importante é a questão da carteira dos fundos imobiliários dele, tá comprando ali fundos imobiliários que são horríveis, fundos imobiliários com jogo de interesse ali da própria gestora, tá? Então isso está me incomodando bastante. Vou deixar lá na minha carteira, tá? Por enquanto, a parte que eu tenho aplicada ali nesse fundo imobiliário é bem pequena, mas nem vou vender, então meio que lá, nem fede nem cheira, tá? Tá basicamente dessa forma aí. Então essa aqui é a análise do fundo imobiliário do CPTS11. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, te espero no próximo vídeo aí. Valeu e tchau, tchau.